em nenhum momento dessa carreira, eu parei de estudar. Então, eu sempre tive muito claro que eu precisava ser aluna, eu precisava estar aprendendo, estudando, me instrumentalizando, para ter o credenciamento para ser efetivamente professora. Então, sim, eu estudei a vida toda, sempre continuo estudando e quero fazer isso até o meu último suspiro, porque aprender está na minha essência, né? Bom, então, a outra questão é em relação ao Cornélio. Então, ele também é da mesma comunidade que eu sou, ele também estudava lá no colégio onde a gente estudava, mas ele era colega de aula das minhas irmãs mais velhas, né? Então, até ali a gente não tinha nenhum tipo de contato, nem de amizade, nem nada. Isso aconteceu num momento em que eu retornei, né, para passar férias com a minha família, né? Então, ali a gente se encontrou e começou aquele namoro, e foi indo, tanto que hoje nós temos 33 anos de casamento já, né? Então, deu certo. Filhos lindos, maravilhosos, né? É uma família linda, isso aí. E isso, você mesmo sempre trabalhando fora, essa questão da maternidade com o trabalho, como é que você, hoje, você enxerga, claro que na época não foi fácil, mas como é que foi para você? Viver a maternidade, viver o trabalho, a família, o marido, administrar isso tudo. Como é que foi para ti? Eu tenho uma habilidade que é ser extremamente organizada, né? Isso é algo que eu aprendi muito com o meu pai. Ele dizia, filha, eu vou conceituar, claro, falando na língua alemã, o que é organização. Organização é você entrar na noite escura dentro da tua casa e me trazer uma agulha. Isso era o conceito de organização de um homem sábio. Então, eu sempre fui organizada, né? E tenho muito orgulho dessa forma, com metáforas, como o pai nos ensinava, né? Mas isso me auxiliou muito nesse processo. Porque eu sempre trabalhei muito. E eu sempre estudei paralelamente. Sempre. A maternidade era um desejo muito grande meu, sempre. Mesmo porque eu decidi, desde muito cedo, dedicar minha vida à educação, né? Então, muito cedo já eu comecei lá, me dedicando aos filhos dos outros. Então, óbvio que vindo dos meus filhos, né? Eu me preparei muito para isso, né? Então, por exemplo, eu e o Cornélio estudamos, nós íamos a Unicinos, né? Foram ali 5 anos e meio que a gente ia todas as noites, segunda a sexta, de centralão, né? De ônibus, de busão, para São Leopoldo, a gente morava em Novo Hamburgo, para estudar, fazer faculdade. Quando a gente finalizou, ele numa semana, eu na semana seguinte, a gente já havia planejado e decidido que agora era a hora de ser mãe e de ser pai. E aí veio o Pedro. Claro que a gente já tinha uma condição financeira muito boa, né? Então a gente já tinha babá, já tinha funcionário para cuidar da limpeza, então a gente tinha uma rede de apoio, mas não familiar, mas uma rede, porque como família estávamos sozinhos. Então esse apoio, essa rede familiar a gente não tinha lá, mas a gente tinha pessoas, né, conectadas à nossa família, pessoas de confiança, que nos auxiliavam nessa função. Mas eu também lembro que eu tinha muita clareza, assim, eu trabalhava de segunda a sexta e o final de semana era muito sagrado, né? Chegar em casa, óbvio, era muito confortável para mim, que não é a realidade de todas as mulheres, poder chegar e poder me dedicar aos meus filhos. Né? Eu não precisava fazer limpeza, lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, nada disso. Isso estava tudo organizadinho, tudo feito, né? Então isso é uma vantagem muito grande e isso contribuía de forma muito pontual para que eu pudesse ter um tempo de qualidade todos os dias, além do final de semana com os meus filhos. E assim, uma pergunta também, a maternidade... Enquanto você não era mãe, você via os alunos de um jeito e depois, quando veio a maternidade, você viu que ser mãe é mais fácil daí para ser prof? Olha que incrível isso, eu penso muito sobre isso.
mesmo quando a gente não tinha filhos, né, eu e o Cornélio ficamos casados 6 anos até que o Pedro veio, né, então sempre os meus alunos frequentavam a nossa casa. Então isso era maravilhoso, tem histórias lindas sobre isso, né, então vinham fazer acampamento, acantonamento, passar o final de semana com a gente, isso era muito prazeroso para nós. Ter esse contato, né, e nesse sentido o Cornélio sempre foi muito parceiro comigo, né, porque ele também ama crianças, Sim, né, verdade. então a gente sempre teve esse contato, e quando nossos filhos nasceram, mais ainda a gente trazia os amiguinhos para dentro da nossa casa, né, então ter os nossos filhos crescendo debaixo dos nossos olhos, com quem eles estão crescendo, com quem eles vivem e convivem, para nós sempre foi muito importante. Né? Então, gerenciar o trabalho e a maternidade, para mim, teve essas vantagens justamente pela estrutura financeira que eu também tinha o privilégio de ter, né? Então, é muito bom, tanto que até hoje a gente tem muito isso, da gente viajar junto, de estar junto, de aproveitar cada feriado, né? De final de semana, então, preservar isso. Não dá para entender, porque tu abriu tua casa ali na exclusivação, né? Na verdade, deu para entender, abrir mão da casa, que é o sonho de qualquer pessoa ter uma casa como essa, né? E nós, como família, abrimos mão dessa casa por um sonho, que era para que mais pessoas, mais crianças, pudessem usufruir de um lugar tão lindo, tão maravilhoso, com uma energia tão boa, né? E a exclusivação nasceu ali, junto desse sonho da gente compartilhar esse espaço que é utilizado até hoje pelas crianças. Pois é, Elaine, então tu ficou 20 anos lá em São Leopoldo. Novo Hamburgo, desculpa. Novo Hamburgo. E aí, você veio para Itapiranga e abriu essa escola. Itapiranga... Eu não lembro, claro, tinha o SAFA, né, a FUNEI na época particular, mas eu não lembro de escolas particulares contra turno escolar, e eu sei que tu deve ter tido alguma resistência no início, né, porque era um ensino muito inovador, era muito diferenciado. Então, assim, como foi para ti essa decisão? Não, agora deu aqui, vamos para Itapiranga, vou fazer isso. Isso foi planejado ou isso foi acontecendo? Durante 2 anos, eu e o Cornélio vínhamos conversando e tomando essa decisão. Tanto que a gente vinha ao menos de 2 em 2 meses para cá. Porque a gente queria ter certeza da nossa decisão. Nossos filhos ainda eram pequenos, né? E aí chegou um momento que a gente decidiu, se a gente quer ir, a gente precisa ir. Porque vai chegar um momento que eles não vão querer mais ir. Porque financeiramente não era vantagem vir. Não, né? Mas nós tínhamos muito claro de que mais do que o dinheiro, o convívio com a nossa família, tanto a minha quanto do meu esposo, era muito mais valioso. E aí a gente fez sim uma decisão que eu olho para trás e eu fico muito feliz pela ousadia, pela coragem de termos tomado essa decisão, porque a gente abriu mão de uma estabilidade, de uma vida maravilhosa que a gente tinha, porque a gente queria uma vida mais simples, mas próximo da família. Porque a gente perdia muito as festinhas de aniversário, churrasco de domingo, por mais que a gente tivesse um grupo de amigos, amigo sempre vai ser diferente do que família. Família é aquele teu ninho, aquele teu berço, pode aquele ter lugar... qualquer coisa, mas Isso aí. Nossa. É o teu para-raio, é ali, né? Então a gente tomou essa decisão de uma maneira muito consciente, tanto que a gente veio para cá e a gente não tinha trabalho. A gente não tinha. A gente vai para lá porque a gente vai trabalhar em tal lugar. Não. A gente veio, se organizou e arrumou trabalho. E o meu marido dizia assim, Elaine, a gente veio para cá, ninguém nos conhecia. E ok, deu tudo certo, a gente conseguiu construir tantas coisas. E tu imagina quando a gente voltar para casa, onde as pessoas nos conhecem, onde a gente tem família. Ok, vai dar tudo certo. Né? E foi. E aí, claro que quando ele chegou, ele logo começou a trabalhar na Cerâmica Porto Rode, eu comecei a trabalhar na FAI, hoje o CEF, né? Então, eu fiz uma caminhada dentro da, né? Fiquei por 13 anos trabalhando ali, FAI e o CEF, né?
Então, a minha caminhada também começou por ali. E mesmo trabalhando ali, paralelamente, chegou um momento, eu disse, não, vamos empreender, vamos colocar em prática. Porque na minha cabeça sempre, eu tinha muito claro do modelo de escola que eu queria. Da forma como eu trabalhava. Porque eu percebia nas crianças que elas queriam estar na minha classe, na minha sala. Porque elas me diziam isso. Falta tanto tempo para eu chegar na tua sala. Ah, você vai fazer acampamento, eu posso ir com a tua turma? Ai, ano que vem eu vou ser tua aluna. Ai, mas então, tinha essas falas, me faziam perceber de que o meu jeito de cuidar, educar e ensinar tinha algo diferente, né? Então, eu quis colocar isso em prática, né? Porque por mais que eu tivesse sido extremamente feliz dentro do Colégio Santa Catarina, como professora da educação infantil, coordenadora da educação infantil, dos anos iniciais do fundamental, professora do magistério por 17 anos, sempre há uma forma ali já constituída, né, de uma instituição de renome, como é o Santa, sim, que é uma rede de escola das irmãs, né? Mas existia esse desejo de criar algo inovador.